Oi, meninos. Agora nós vamos corrigir essas atividades complementares que vocês fizeram essa semana relacionadas aos conteúdos de composição do ar, camada de ozônio e efeito estufa. Então, além das atividades do portal Net Escola, essa semana vocês têm essas atividades complementares também. Então, na primeira, a imagem de uma menina soltando aí bolhas de sabão. Vocês tinham que responder as perguntas. Então, na A, o que está envolvendo a menina e a bolha de sabão? Ar. Então, tudo em volta aqui, ó, apesar de não conseguirmos visualizar a olho nu, nós sabemos que tem o ar, porque essa região já compreende a atmosfera, que é a camada gasosa do planeta. B. O que está dentro da bolha de sabão e de onde veio? Então, dentro da bolha de sabão também tem ar, só que esse ar veio do pulmão. Então, quando a gente assopra para formar a bolha de sabão, esse ar vem diretamente de dentro dos nossos pulmões. E de onde que veio esse ar do pulmão? Ele veio da atmosfera. Então, quando a gente inspira, o ar entra dentro do pulmão. C. Do que depende o tamanho de uma bolha de sabão? A quantidade de ar que você sopra. Então, se você sopra pouco, a bolha é pequena. Se você sopra muito, a bolha é grande. Na última, escrever o nome de 2 gases presentes em maior quantidade, tanto fora quanto dentro da bolha de sabão, que são o nitrogênio, que corresponde à maior porcentagem da atmosfera, e o oxigênio, que vem logo atrás do nitrogênio, mas em uma quantidade bem menor. Na 2 é para vocês falarem aí a relação entre plantas leguminosas e o gás nitrogênio. Na aula de composição do ar, eu falei de alguns ciclos para vocês, inclusive do nitrogênio. E o nitrogênio é a maior composição da nossa atmosfera, mas na forma gasosa, que é o N2, nós não conseguimos utilizá-lo. Então, dessa maneira, ele é inútil para a gente. Então, algumas bactérias que vivem em associação com plantas leguminosas, tipo o feijão, nas suas raízes, elas conseguem pegar esse nitrogênio atmosférico e transformar em compostos nitrogenados, tipo amônia, nitrato, que as plantas conseguem utilizar. Então, elas absorvem esses compostos nitrogenados, produzem proteínas e essas proteínas vão sendo passadas pela cadeia alimentar até chegar na gente, pela nossa alimentação. Então, a importância é essa. Essas plantas leguminosas, por conta dessa associação com bactérias, conseguem pegar esse nitrogênio atmosférico que a gente não consegue utilizar e transforma em formas utilizáveis pelos seres vivos, principalmente as plantas. Na 3, ele está falando especificamente do gás carbônico e colocou 2 situações: uma pessoa usando um extintor de incêndio e um comprimido efervescente. Então, na A, ele quer saber a explicação para o fato de que quando a gente utiliza esse jato de gás carbônico do extintor, a gente consegue apagar o fogo. Porque o gás carbônico ele vai expulsar o oxigênio daquela região. Para a reação de combustão, de queima, o oxigênio é fundamental, porque ele é comburente. Então, se você tira o oxigênio e coloca o gás carbônico, que não é comburente, ele não permite o processo de combustão, o processo de queima, esse processo acaba e aí o fogo apaga. Na B, aqui o comprimido efervescente, e ele fala que esses comprimidos liberam gás carbônico. Qual que é a evidência visual que a gente tem dessa liberação? A formação das bolhas. Então, essas bolhas são formadas todas por gás carbônico. A gente consegue ver isso na efervescência desses comprimidos, água com gás, refrigerantes e outras bebidas que tenham a adição desse gás carbônico. Então, a evidência visual é a formação das bolhas. Na 4, ele fala de Machu Picchu, que é uma cidade situada a uma altitude aproximada de 2.500 metros acima do nível do mar, e o Rio de Janeiro, que é um local litorâneo, né? Tá ali no nível do mar. Em qual das 2 cidades, Rio de Janeiro e Machu Picchu, você teria maior dificuldade para respirar? E por quê? Então, nós teríamos maior dificuldade de respirar em Machu Picchu, porque quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. Então, a quantidade de gases essenciais vai diminuindo. E aqui nós estamos falando de oxigênio. Então, quanto maior a altitude, menor a quantidade de oxigênio. Então, no Rio de Janeiro,
que é uma cidade praticamente a nível do mar, a quantidade de oxigênio é excelente para nossa respiração. Mas em Machu Picchu, que está a 2.500 metros acima do nível do mar, a quantidade de oxigênio já não é tão favorável assim, causando essa dificuldade para respirar. Na 5, ele fala aí de um acidente na China em que mineiros ficaram presos em túneis onde não havia circulação de ar. E ele faz a seguinte pergunta: você acha que seria adequado que eles acendessem velas para iluminar o local onde estavam presos? E justificar a sua resposta. Então a resposta é não, porque a necessidade deles ali é o oxigênio. Se não há circulação de ar, não vai entrar mais oxigênio naquela região. E o gás carbônico também não vai sair. Se você acende velas, o gás essencial para queima, para reação de combustão, para a chama ficar acesa, é justamente o oxigênio. Então, a reação de queima vai competir com a respiração das pessoas. Então, a quantidade de oxigênio, ela vai ficar menor até o momento em que ela não estará mais disponível para a respiração dos mineiros. E na última, uma imagem aí mostrando os raios solares entrando na nossa atmosfera, alguns saindo e alguns ficando retidos. Então, vocês tinham que falar primeiro qual que é o nome desse fenômeno. Efeito estufa, falamos em sala. Qual que é o principal gás responsável por esse fenômeno? Gás carbônico, que tem carbono em sua composição. C. O que ocorre na superfície da Terra devido ao aumento da concentração desse gás na atmosfera? Então, o gás carbônico é um gás de efeito estufa que ele permite justamente esse processo aqui. Ele é um dos gases de efeito estufa, mas é um dos principais. Ele permite que alguns raios solares fiquem presos aqui na atmosfera, causando o aquecimento da superfície do planeta. Isso promove uma temperatura constante, o que é compatível com a vida. Mas se você tem muito gás carbônico na atmosfera, esse aquecimento aqui é muito alto. Então, muito gás carbônico, né, aumento da concentração desse gás na atmosfera, aumenta a nossa temperatura em níveis que não são interessantes. E aí, na última, o que pode provocar esse aumento? Então, esse aumento de gás carbônico na atmosfera é principalmente devido a atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, então utilizar gasolina, óleo diesel, queimar carvão mineral, gás natural, tudo isso libera grandes concentrações de gás carbônico na atmosfera, assim como as queimadas. Então, queimar árvores é uma atividade com alto potencial emissor de gás carbônico na atmosfera, o que aumenta em muito a temperatura do nosso planeta, constituindo a situação que denominamos aquecimento global. Então, por hoje é só.